Por que será que é importante ter os dentes alinhados? Será que os dentes tortos, eles vão influenciar somente na sua estética? Esse vídeo vai explicar tudo sobre tratamento ortodôntico para que você não tenha mais essa dúvida. Eu sou a doutora Andressa Mesomo, diretora clínica da Benessere Odontologia Estética. Quando estamos falando de dentes tortos, dentes desalinhados, é importante entender que isso vai afetar muito além da sua estética, do seu sorriso. Quando temos dentes tortos, provavelmente vai ter um encaixe errado desses dentes. Eu costumo explicar para os pacientes que a nossa oclusão, ou seja, o encaixe dos dentes, funciona como se fosse uma panela e uma tampa. A parte de cima é maior do que a parte de baixo. Porém, em alguns casos, isso pode estar cruzado, isso pode estar invertido, a mandíbula pode estar mais para frente, a mandíbula pode estar muito para trás. Existe uma série de formas de má oclusão, que é o encaixe errado das arcadas. E os dentes desalinhados, eles sofrem forças de uma forma que eles não foram projetados para receber. Imagina que o seu dente deveria estar numa angulação para receber uma força reta e ele muda de posição e essa força começa a incidir de forma oblíqua. Isso vai gerar um estresse nesse dente, muito trauma de mastigação e ele pode ter trincas, fraturas, facetas de desgaste. Então, abfrações, que são aqueles degraus que ficam assim no dente, o paciente às vezes vem com muita sensibilidade, relatando que quando passa a unha sente que tem um degrau ali no dente. Isso também pode ser causado pelos dentes desalinhados. Então vai gerar uma série de transtornos, uma série de efeitos ruins nos seus dentes, o fato deles estarem desalinhados. É necessário que a gente então alinhe os dentes, mas não basta apenas alinhar pensando na estética. A gente tem que alinhar o sorriso e deixar o encaixe das duas arcadas de uma forma harmônica, de uma forma ideal, para que pare de haver essas forças oblíquas, essas forças que são prejudiciais aos dentes, e dessa forma a gente possa manter o dente saudável por muito mais tempo. A gente aumenta a longevidade destes dentes, já que eles não vão sofrer esse desgaste. Ah, mas qual o melhor tipo de aparelho para tratar os dentes desalinhados então? A ortodontia, o tratamento ortodôntico, ele pode ser realizado com diversos tipos de aparelho. E isso vai ser feito uma análise, vai ser feito um estudo de acordo com cada caso, e a decisão final ali vai ser num bate-papo entre o especialista em ortodontia e o paciente, ver qual a preferência dele, porque cada um deles vai ter vantagens e desvantagens. Mas para que você saiba quais são os tipos de aparelho existentes no mercado, eu coloquei algumas fotos aqui para você ver o metálico convencional, que é esse lado aqui dessa fotografia, que é aquele lá da década de 80, que todo mundo já viu alguém, conheceu alguém que tinha esse sorriso metálico e ainda é muito utilizado. É um aparelho convencional, muito utilizado e que já funciona há muitos e muitos anos na odontologia. Então, é um aparelho que a gente vê os brackets fixos colados nos dentes. Vai ter aquelas borrachinhas em volta, que aí o paciente vai escolher várias cores, enfim. Quando é criança gosta de escolher coisas muito coloridas, depois vai ficando adulto, já quer que fique um pouco mais invisível, acaba escolhendo mais borrachinhas cinzas, transparente, enfim. Mas é possível trocar essas borrachinhas todo mês e mudar a cor. E ainda falando dos aparelhos metálicos, existe o autoligado. Qual a diferença do autoligado e do convencional? Esse bracket ortodôntico, ele tem como se fosse uma portinha que você vai abrir para colocar o fio e fechar.
Então você não precisa prender o fio ortodôntico com aquela borrachinha, que é a borrachinha colorida que nós citamos. Esse autoligado, o próprio bracket abre, coloca o fio e fecha esse bracket ali no fio ortodôntico. Ele é um pouco menor, então ele é um pouco mais discreto. E como não tem essa borracha em volta do fio, ele vai gerar menos atrito e vai gerar uma movimentação um pouco mais rápida. Então, dos metálicos, o autoligado, eu acho ele um aparelho sensacional, funciona muito bem, é indicado para vários casos mais complexos, então gosto muito desse tipo de aparelho aí, o autoligado. Existem os aparelhos móveis também, não existe só aparelho fixo. Podemos utilizar aparelhos removíveis e esses aparelhos vão ter funções diferentes. Tem aquele famoso da chavinha, que é o expansor, muito utilizado na infância, porque aí ele é um aparelho ortopédico e não ortodôntico. Ortopédico é quando ele vai atuar no osso do paciente e ortodôntico é quando vai atuar apenas nos dentes. Então a gente tem um vídeo aqui para você sobre a importância da ortopedia na infância, não deixe de clicar aqui para conferir esse conteúdo também. Ainda falando dos aparelhos fixos metálicos, nós temos a possibilidade de fazer esse aparelho ficar um pouco mais estético. Porque aí com os anos foram se passando e aquele aparelho metálico que no começo todo mundo gostava, depois, não gosto desse sorriso metálico, ou eu trabalho com muito vídeo, eu trabalho com muita foto, e eu não quero que as pessoas enxerguem que eu estou usando aparelho. Então houve uma busca aí da ortodontia por aparelhos menos visíveis, né? E surgiu no mercado o aparelho em cerâmica ou em safira. Existe uma série de tipos de brackets ortodônticos. Aquele mesmo bracket que eu falei lá da portinha metálica, a gente tem o bracket convencional, só que branco. Então esse bracket ele vai ficar menos aparente porque ele é da cor do dente. Porém, o fio ortodôntico, que é o que vai exercer força e ele que vai ser responsável pela movimentação dos dentes, esse fio ainda continua sendo metálico. Então, soluciona a estética, mas soluciona pouco. Não deixa totalmente invisível esse aparelho. Ele só aparece menos do que o metálico convencional. Existem algumas desvantagens também, na minha opinião, desses aparelhos. Embora eles sejam mais estéticos, eles são mais frágeis. E aí, às vezes, pode acontecer de ficar quebrando esse bracket e ter que ficar, ou ele fica soltando. Aí a gente tem que ficar repondo brackets durante o tratamento. Isso pode atrasar um pouco também o resultado do tratamento ortodôntico. Existe ainda aparelhos pela lingual, pela palatina dos dentes. É o mesmo aparelho convencional, metálico, só que colado por dentro. Existe uma dificuldade maior da técnica, tem que procurar profissionais especializados nesse tipo de aparelho. E a grande desvantagem, no meu ponto de vista, é que machuca ainda mais o paciente. Imagina lá aquele monte de metal, aquele monte de bracket ortodôntico, coisas que às vezes ficam um pouco afiadas e vão machucando, vai machucar bastante a língua do paciente. Mas nos casos que, por exemplo, é um artista e trabalha com imagem e não quer que ninguém saiba que está usando aparelho, é a forma que a gente tem para esconder. E já faz anos, isso já não é uma coisa recente, já foi uma novidade, não é mais. Mas nós temos uma solução que é muito mais estética do que qualquer outro aparelho convencional, que são os alinhadores invisíveis. Existe da Invisalign, existe Clear Correct, existe uma infinidade aí de marcas comerciais. Não existe só Invisalign. Mas os alinhadores transparentes, invisíveis, eles vão funcionar como uma placa que vai ser colocada nos dentes de forma a exercer a força. Essa placa vai exercer força nos dentes
Ele não vai aparecer no sorriso quando o paciente estiver falando ou estiver sorrindo ou vai fazer uma foto. E a grande vantagem, na minha opinião, desse tipo de aparelho é que ele pode ser removido tanto para se alimentar quanto para fazer a higienização. Terminou de se alimentar, escova, passa o fio dental e aí sim volta com o aparelho em posição. Funciona muito bem e se a gente está buscando uma solução que seja estética e que seja mais confortável, eu acho que os alinhadores invisíveis vieram para ganhar o mercado de vez, porque ele tem muitas vantagens comparando com os outros tipos de aparelhos. Se você quer saber mais sobre os alinhadores invisíveis, clica aqui que a gente tem um vídeo falando só sobre eles, explicando todos os casos que ele pode tratar ou não pode tratar e tirando as suas dúvidas aí sobre o Invisalign, que é o mais conhecido. O que eu acho muito importante saber quando estamos falando de ortodontia? A ortodontia, infelizmente, nos últimos anos sofreu muita prostituição na odontologia. Então, muitas clínicas populares acabaram vendendo a ortodontia de uma forma muito barata. A gente não cobra aparelho, é só manutenção, manutenção é baratinho. E o que a gente tem visto desses anos de prostituição da ortodontia? Hoje é muito comum chegar no consultório pacientes com dentes amolecidos, com dentes muito prejudicados, porque ficaram às vezes até 8, 9, 10 anos com o aparelho em boca. Não é para ser feito dessa forma. A ortodontia, ela tem que ter começo, meio e fim. É um tratamento ortodôntico, não é manutenção, entende? Então, o que é muito importante saber é que quando a gente está falando em corrigir a mordida, existe um planejamento, existe começo, meio e fim. Os tratamentos estão, inclusive, cada vez mais rápidos. O autoligado já acelerou muito os tratamentos, os alinhadores invisíveis acelerou ainda mais o tempo de tratamento. Claro que vai depender da complexidade de cada paciente, porém é fundamental que você entenda que tratamento ortodôntico é um pacote fechado, é um tratamento que você está adquirindo, que você está fechando com o cirurgião dentista, com o especialista. Não é simplesmente colocar aparelho. Colocar aparelho sem ter um objetivo, sem ter um projeto de como você vai chegar nesse objetivo, você vai estar fazendo apenas mal para os seus dentes, porque ele vai acumular mais placa, vai dar cárie. Se você deixar esse aparelho sem manutenção, você com certeza vai ter problema de saúde bucal devido a esse aparelho que ficou muitos anos aí sem cuidados, sem manutenção. Então, se esse é o seu caso, corra, procure o dentista o quanto antes, remova esse aparelho, devolva a saúde bucal e aí sim faça um planejamento correto e completo do seu tratamento ortodôntico com início, meio e fim. Você tem que saber que tem fim o tratamento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre ortodontia. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, siga aqui o nosso canal. Não esqueça de ativar as notificações para que você possa receber sempre as atualizações dos nossos novos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.